Você viu essa notícia? E se viu, será que entendeu o que realmente está por trás dela? Porque na política brasileira quase nada é por acaso. Quando algo parece coincidência, normalmente é estratégia. E hoje eu vou te mostrar o que a grande mídia não explica, o que os bastidores escondem e o que realmente está em jogo nessa história. Aqui é o Lobo Crítico. E você já sabe, aqui a análise é sem maquiagem. E o Ministério Público Federal, junto ao Tribunal de Contas da União, recomendou a abertura de processo para identificar autoridades federais que teriam participado de festas numa casa alugada pelo banqueiro Daniel Vorcaro, em Trancoso, na Bahia. Um documento revela que os eventos, chamados Cine Trancoso, teriam recebido autoridades dos três poderes, integrantes do mercado financeiro, da política e do meio jurídico. Em 3 aluguéis de temporada entre 2020 e 2022, Vorcaro se hospedou no imóvel que pertencia à empresária Sandra Habib, mulher de Sérgio Habib, presidente da Jaque Motors Brasil. Depois, a casa foi comprada por empresas ligadas a Vorcaro e essa venda foi parar num processo na justiça em que são descritos detalhes de transtornos provocados quando ele ainda era locatário. Em mensagens de WhatsApp reproduzidas no processo, a antiga dona da casa se declarou furiosa com o que teria acontecido no local. Ao corretor que intermediou a locação, Sandra conta que os funcionários ficaram chocados, abre aspas. No contrato seriam 20 hóspedes, na primeira noite haviam mais de 30, ontem mais de 36. No contrato, o valor por pessoa adicional, além das permitidas, é de R$ 3.000 por pessoa. Bom, Marcília, veio a público essa troca de mensagens aí da dona da casa que teria recebido as festas, né, onde haveria ocorrido festas do empresário banqueiro Daniel Vorcaro. Curioso, né? Agora, é claro, o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público querem saber quem seriam essas autoridades, políticos, enfim, que teriam participado dessas festas, porque os nomes dos 4 servidores da Receita Federal foram expostos, Pois é. né? Estão aí para todo mundo ver, já sofreram penalidades. Agora, as instituições querem saber quem teria participado dessas festas. Olha, Paulo, e para contextualizar um pouco, então, como é que eles chegaram a esses prints, né? Eles chegaram porque o Vorcaro, essas festas de Trancoso, Cine Trancoso, imagina, esse Cine Trancoso, ele era feito em uma casa alugada, era uma casa de uma pessoa que não era dele, e ele depois adquiriu a casa. Aí uma das empresas dele comprou esses imóveis e aí houve uma briga judicial entre a antiga dona e o Vorcaro, e esses prints aparecem nesse processo judicial, que agora veio a público. E ali no processo tem a dona da casa reclamando do auê, para ser generoso, que acontecia dentro das casas. E aí agora o Tribunal de Contas da União e o Ministério Público querem saber o que acontecia e com quem acontecia, quem eram as autoridades da cúpula do poder do Judiciário, do Executivo e do Congresso, do Legislativo que estavam nessas festas. Esses relatos, desses prints, são escabrosos. Então ali tinha 36 pessoas, parece que as garotas de programa, tinha banda de pagode. Vão pensando aí, quem do Judiciário gosta de pagode, quem que gosta de cada uma dos elementos que compunham esse cenário pitoresco dessas orgias que estavam ali acontecendo, para a gente, enfim, tentar descobrir quem que vão acabar descobrindo que participava dessa surubão de Trancoso. Mas o ponto que me chama a atenção nisso é que essas moças, elas chegavam, segundo os relatos, elas chegavam de jatinho, vinham da Europa, então havia ali moças ucranianas, moças, enfim, de diversos locais, e o segredo é que elas não deveriam saber falar português, porque isso era o grande ativo, elas não iam entender as conversas, certamente muito mais obscenas do que aquilo que elas próprias iam fazer no tal do Cine Trancoso, as conversas eram mais obscenas do que qualquer outra coisa. E vale também a gente lembrar que o Vorcaro usava essas orgias, esses surubas, chame como quiser,
não apenas para agregar pessoas, amigos, amizades, pessoas próximas a ele, aos negócios dele, mas também para chantagear. Essa é a investigação ali, investigativa, de que essas orgias serviam depois para que ele tivesse tudo registrado e, eventualmente, ameaçasse essa ou aquela autoridade. Por isso que esses celulares estão sendo tratados como destrutivos, porque se ele usava essas imagens para guardar para um eventual momento importante para ele, para ameaçar, claro que tem tudo lá e de muita gente e certamente de gente graúda. Então agora vieram os prints. A polícia, o Ministério Público quer saber agora quais serão os nomes. Vamos ver na hora que aparecerem as imagens, os vídeos, o que é que não vai acontecer. Se é que, dentro do inquérito das fake news, uma investigação contra sabe-se lá quem aparecer, como aconteceu contra os servidores da Receita Federal. Ô, Ana, deixa eu trazer um outro detalhe, um outro trecho dessa troca de mensagens da dona da casa de Trancoso, reclamando, inclusive, da presença de garotas de programa. Ela teria dito o seguinte nessa troca de mensagens: ele levou 20 garotas para casa que ele aluga com a esposa e filhos. Para piorar, a casa ainda é vizinha de cerca de praia do pai. Nada discreto. Ele contratou um conjunto de pagode com música alta, chamando a atenção dos vizinhos, da polícia local e da ambiental. Bom, os eventos eram luxuosos e restritos a um grupo seleto de autoridades. Participavam políticos de diferentes partidos e executivos de instituições públicas, como bancos e fundos de previdência. Há relatos de proibição de celulares nas festas. Os eventos tinham itens de luxo, como caviar e vinhos, que custam entre 5 mil e 50 mil reais. A reportagem é da Folha de São Paulo. Em nota, a defesa de Vorcaro afirmou que as informações divulgadas pelo jornal são distorcidas e nega irregularidades, Ana. Mas a troca de mensagens aí foi amplamente divulgada. A dona da casa estava muito incomodada ali com as festas e orgias do Cine... Como é que é? Cine Trancoso. Olha, será que temos um caso no Brasil da altura de Epstein, aqui nos Estados Unidos, né? Uma pessoa que tinha uma grande entrada em vários círculos influentes da sociedade americana, do mundo, mercado financeiro, Hollywood, Washington, enfim, e com tentáculos, né, no Brasil também. E agora nós temos, acho que o nosso Epstein, não no contexto todo do caso Epstein, né, porque a gente não sabe também se Vorcaro se envolvia com menores. Isso aí a gente não pode falar, porque isso nenhuma investigação apontou para isso ainda, mas no sentido de chantagem, de orgias, de prostitutas internacionais passeando, né, de jatinhos privados para baixo e para cima, para serem oferecidas como um mimo, né? É nojento tudo isso, Paula. É nojento você olhar essa troca de mensagens e ver a dona Sandra reclamando, né? Ele levou 20 prostitutas, né? Ela fala outro nome aqui, para a casa que ele aluga com a esposa e filhos. Assim, é nojento. E o que circula também é que muita gente questiona, não, mas ninguém podia entrar com celular nessa casa, como que o celular do Vorcaro ou de outros são celulares tão protegidos assim, se ninguém podia entrar com celular? Ora, ninguém podia entrar com celular, mas isso não quer dizer que não havia câmeras na casa, câmeras escondidas, porque a Epstein fazia isso aqui nos Estados Unidos, depois chantageava as pessoas, chantageava políticos, e o que corre aí nos bastidores é que essa é uma prática que o Vorcaro pode ter usado também, inclusive câmeras em quartos e salas, enfim, primas internacionais, né? Primas internacionais, para não
para que elas não entendessem as conversas nada republicanas em português e não passassem para frente. Tudo muito nojento, Paula, muito nojento. Daqui a pouco, né, o Vorcaro ele tem que verbalizar em alto e bom som, bom tom, como queiram, que ele precisa tomar conta da vida dele, né? Porque o caso Epstein até hoje é um mistério como ele morreu. Pois não, Augusto? Esse aqui é um país em que o ministro do Turismo da Dilma Rousseff tomou posse, comemorou a nomeação para o cargo num motel. Um motel. No Brasil houve isso. Agora aqui vamos falar o português correto. Não é festa coisa nenhuma, né? Festa a gente tem todas registradas com fotografias, vídeos, não tem problema nenhum. O problema é que se trata de uma sequência, vai saber o tamanho disso, de surubas. Ponto final. Aí você entende os detalhes, né? Por que as mulheres não precisavam falar português? Porque o que menos se faz nessas surubas é conversar. Tá certo? Eles estavam lá para outra coisa. E o financiador estava lá para recolher imagens. Você acha que ele ia perder essa oportunidade? É uma das formas mais frequentes, mais comuns de instrumento de chantagem. Esse é o patrimônio dele. Ele trazia a mulher do exterior para quê? Para ficar mais amigo do outro, para ter esta arma nas mãos. E tem. E não conheço nada parecido que não tenha vazado. Vaza. Vaza. E vai vazar por isso o clima de barata voa. Estão todos aí apavorados. Porque entraram nessa. E aí vão fazer gracinha com isso. Fica falando aquelas frases, né? Brasília é afrodisíaca, poder é afrodisíaco. Vai brincar com isso. Mas vão ter que se explicar. Porque isso tudo fazia parte de uma imensa teia de roubalheiras que sangraram o Brasil. Queremos saber. Eu não estou curioso aí para ver o desempenho deles, não. Eu quero ver a cara. É a cara que eu quero ver. O Brasil precisa de instituições fortes, mas instituições fortes se constroem com responsabilidade, ética e exemplo. Se você quer continuar acompanhando análises firmes, independentes e sem medo de tocar no assunto que muitos evitam, inscreva-se no canal, deixe seu like para fortalecer esse conteúdo, compartilhe o vídeo com as pessoas que precisam entender esse jogo. Aqui é o Lobo Crítico e nós seguimos atentos sempre.